Saúdo-vos com a santa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. As fontes da justificação. Lemos em Romanos capítulo 5 e versículo 1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Ao escrever sua epístola aos Romanos, Paulo trata como ninguém dos aspectos jurídicos da salvação, falando aos romanos, povo conhecido como os pais do direito, o doutor dos gentios, desenvolve com maestria a doutrina da justificação. Em sentido jurídico, a justificação é uma declaração de isenção de culpa. Porém, em sentido bíblico, a justificação é o ato pelo qual o homem, passando do pecado para o estado da graça, se torna livre da condenação e digno da vida eterna. E neste texto sagrado da Bíblia, nós vamos compreender melhor e aprender sobre as fontes da justificação do pecador, a saber, a fé, a graça, a redenção de Cristo. A primeira fonte da justificação é a fé. Em Romanos capítulo 5 e versículo 1, Paulo afirma: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A fé é a primeira fonte da justificação do pecador, pois por meio dela o próprio Jesus disse: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. O ato de crer leva e livra o pecador da condenação eterna. Em Romanos capítulo 4, versículo 1 a 13, o próprio apóstolo Paulo afirma que Abraão foi justificado pela fé quando creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Em Romanos capítulo 10, versículo 11, o apóstolo Paulo ainda deixa bem claro esta frase do profeta Isaías, dizendo: todo aquele que nele crer não será confundido. Somente a fé livra o pecador da condenação. Lemos em João capítulo 3, versículo 17 e 18, o que o próprio Jesus disse: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Portanto, quem crê está justificado e livre da condenação eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor, em nome de Jesus. A segunda fonte da justificação é a graça. Lemos em Romanos capítulo 3 e versículo 24, quando Paulo escreve dizendo: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo. A graça é
a segunda fonte da justificação do pecador. A graça é a atitude de Deus para com o pecador arrependido, concedendo-lhe o perdão e a justificação. É, na verdade, o favor imerecido que Deus concede gratuitamente ao pecador que creu em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em Tito, capítulo 3 e versículo 7, Paulo afirma: para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Em Efésios, capítulo 2 e versículo 8, a palavra de Deus afirma: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Em Tito, capítulo 2 e versículo 11, a Bíblia declara: porque a graça de Deus se há manifestada, trazendo salvação a todos os homens. Logo, a graça de Deus declara o pecador salvo e justificado. A terceira fonte da justificação é a redenção de Cristo. Em Romanos, capítulo 3 e versículo 24, Paulo afirma que a justificação do pecador pela graça é mediante a redenção que há em Cristo Jesus. A redenção de Cristo é a condição sem a qual não haveria condição do pecador ser justificados, nem a redenção de Cristo, não haveria fé para crer, nem a graça de Deus teria se manifestado a todos os homens. Portanto, a redenção de Cristo é a terceira e principal fonte da justificação do pecador. Em Efésios, capítulo 1 e versículo 7, Paulo escreve dizendo: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Portanto, uma fonte depende da outra no processo da justificação do pecador. Em Colossenses, capítulo 1, versículo 13 e 14, Paulo ainda afirma que Deus nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, para declarar o pecador isento de culpa. A justiça de Deus exige que alguém assumisse essa culpa e pela redenção, Cristo Jesus assumiu a culpa e o pecador foi justificado para a glória de Deus. Hoje, você e eu estamos justificados pelo sacrifício expiatório de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 19, Paulo explica o processo da redenção do pecador ao afirmar que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, pois aquele que não conheceu o pecado o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus.
Portanto, a redenção efetuada por Cristo foi o procedimento da justiça divina no processo de justificação do pecador. Logo, Cristo já efetuou a nossa redenção e justificação na cruz do Calvário. Agora fomos declarados justos, pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida de toda a humanidade em Cristo Jesus, nosso Senhor. Portanto, as fontes da justificação do ser humano, da humanidade, é a fé, a graça e a redenção de Cristo.